glória a Deus, boa tarde, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais uma live para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Não tivemos hoje o nosso Café com Palavra, que a princípio é às 9 da manhã, mas fui no show gospel ontem, gente, eu me entreguei tanto mesmo, eu me entreguei assim, de maneira... que eu fui embora e acabou que eu fiquei prejudicado da voz, né? Mas não tem problema, o que importa é a gente adorar o nome do Senhor Jesus, né? Mas como eu fiquei bem prejudicado da voz, hoje de manhã eu não consegui fazer a live, o Café com Palavra, então hoje também não teremos a nossa live de louvor e adoração, tá? O nosso encontro de louvor e adoração, mas estamos aqui com a palavra da tarde, glória a Deus, estamos aqui com a palavra do Senhor, no nosso encontro da nossa palavra. Não teve o Café com Palavra, mas estamos aqui à tarde para adorar o nome do Senhor Jesus com a palavra dele, né? E na última palavra falamos sobre resistência, né? Está na nossa rede vizinha também, inclusive se você não é inscrito lá, aqui na bio do nosso perfil do Nota de Adoração tem, glória a Deus. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante, porém pouco pregado, tá? Pouco pregado, tá? Mas primeiramente eu quero desejar as boas-vindas, Lenon Dias, Zé, Elis, Regina, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Já chega dando tap-tap na telinha, né? Já chega curtindo aqui, porque é a palavra de hoje, né? Tá muito boa a palavra que o Espírito Santo me deu. E nós vamos falar sobre resistência, né? Perseverança em Deus. Eu gosto muito de pregar sobre perseverança, por quê? Porque no dia de hoje nós temos muitas batalhas, né? Então é importante que nós estejamos cientes de que Deus está com a gente todo o tempo, né? Então eu gosto bastante de levar a mensagem, né? Falando especificamente sobre isso, sobre o quanto é importante a gente estar na presença de Deus em meio às batalhas, né? E tem uma pessoa da Bíblia que não é uma parábola, lembrando que não é uma parábola, para você que não sabe, ela é... Jesus usava parábolas aqui na Terra para que os discípulos entendessem o que Jesus estava falando. Então ele usava assim histórias, né, para passar uma verdade, né, para passar uma mensagem, tá? Mas a passagem que nós vamos ler não é uma parábola, perdão. Ela é de fato, né, verídica, tá? Aconteceu. Então é importante que nós venhamos ler sobre, então nós vamos contar sobre a história de Jó. Glória a Deus. Então, para você que tá aqui na live, né, curte aqui, né, só você clicar na tela que vai subir os coraçõezinhos aqui para que a palavra do Senhor esteja chegando a mais pessoas. Glória a Deus. Então vamos ler aqui, nós vamos ler Jó 1, hoje nós vamos ler bastante, então se você tiver com a sua Bíblia, né, é melhor. Então nós vamos ler aqui Jó 1, Jó 1 e 2, amém? E depois nós vamos ler, só para finalizar, Jó 42, versículo 10, tá? Mas a princípio nós vamos ler Jó 1 e 2, amém? Temos aqui uma cena inicial, né? Iniciamos aqui num cenário onde na minha Bíblia vai dizer Jó e sua família, né? Aqui vai falar sobre a família de Jó, então para que a gente entenda mesmo, para que a gente tenha uma base legal, né? Nós vamos falar sobre, né, a família de Jó. Glória a Deus. Então aqui na minha palavra, Jó e sua família. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Então a palavra de Deus já começa apresentando aqui quem é Jó. Glória a Deus. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto. Temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Então aqui já vemos o quê? Que Jó era fiel a Deus. Jó ali era selado com Deus, não importa o que acontecia, Jó estava sempre ao lado de Deus, tá? Ele não fazia nada de errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E era dono de 7.000 ovelhas. Deixa eu pegar meu óculos, gente, que tá muito difícil aqui. Eu não consigo ler, né? Gente, sejam muito bem-vindos aqui, Geralda, né? Pessoal que tá entrando, gente, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui na nossa palavra da tarde. Amém? Já chega dando tap-tap na telinha. Glória a Deus. Estamos lendo Jó, tá, irmãos? Começamos de ler aqui o livro de Jó. Então, para você que tem sua Bíblia, abra em Jó 1, tá? Estamos lendo Jó. E era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó
iam às casas um dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um de seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Então nós estamos vendo aqui, né, que Jó sempre pensava em Deus em todo o momento, né? Mesmo que tivesse esses eventos, né? Vamos dizer assim. Agora vamos chegar numa parte crucial, né? Vamos chegar numa parte aqui onde Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. Para vocês verem, gente, que o inimigo não para. Que mesmo no ser mais honesto, vamos dizer assim, mesmo no ser que não, vamos dizer assim, né? Não pecava, Satanás pôs dúvida à sinceridade de Jó. E vamos ler esse trechinho. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E no meio deles também veio Satanás, aquela visita indesejável, né? Ele veio. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? E Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali, como quem não queria nada, né? Aí o Senhor disse: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Olha a pergunta que Satanás fez a ele, como se Jó estivesse fazendo alguma coisa, pedindo algo em troca, sabe? Será que não é por interesse? Será que ele não tá fazendo isso porque tá pensando em pedir alguma coisa? Será que ele não tá fazendo isso porque, né, tá com algum plano ali? Não vou fazer isso porque vai agradar a Deus, vou? Porque tem gente que é assim, né? Tem gente que faz as coisas não por amor, não porque teme, mas porque quer mostrar. E isso é errado, porque todo momento Satanás pode, da mesma forma que fez aqui, Satanás pode pôr em dúvida, né? Tudo que fazemos a Deus. E Deus está de olho em tudo. A gente pode até esconder do pessoal aqui da terra, mas de Deus a gente não esconde nada, absolutamente nada. Amém? Será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo que ele tem. Abençoa tudo, né? Que Jó, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirares tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. Então Satanás não colocou nem ali uma pergunta, ele já afirmou isso. Ele já falou: tira tudo de Jó, que você vai ver o que ele vai fazer. Ele é honesto, ele te segue, né? Ele oferece sacrifício, mas experimenta tirar tudo, né? E assim como nós na Terra, né? Como por muitas vezes na nossa vida acontecem as coisas, e Satanás vem: experimenta tirar tudo dele para ver se ele vai te adorar. Experimenta tocar no fio de cabelo dele para ver se ele vai continuar te adorando. Satanás colocou essa dúvida, né, para Deus. Pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem. O Senhor disse isso a Satanás. O Senhor permitiu a prova na vida de Jó. Olha que situação. Satanás colocou a dúvida e conseguiu o que queria. Mas como o nosso Deus é soberano, o nosso Deus sabe de todas as coisas. Eita! Satanás, desculpa, gente. Deus mesmo assim permitiu que Satanás fosse lá e tocasse em tudo que Jó tivesse. Então o Senhor disse: pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Ou seja, você pode pegar tudo. Os filhos? Pode. O gado? Pode. A riqueza? Pode. Seu coração? Não. Sua pele? Não. Não faça nenhum mal a ele.
E no próximo verso vai dizer: Jó perde os filhos e as riquezas. Então, assim, vemos que Satanás tocou em diversos pontos fracos de Jó, né? Que era principalmente os seus filhos. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados que disse: Nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas estavam pastando ali perto. De repente, os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada os empregados e só consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse: Raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou o terceiro que disse: 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada os empregados. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um que disse. Ou seja, né, nisso a gente vê um cenário totalmente assim, conturbado, onde ali foi um total desespero, né? Um não terminou de falar para o outro poder chegar e dar notícia. Não, foi um cenário assim, que um chegou, deu notícia, depois veio o outro, depois veio o outro, depois veio o outro, e só notícia ruim, né? Só notícia ruim. Chegou um chegou assim, falando um em cima do outro. Não houve tempo. Acho que não teve tempo nem para Jó raciocinar ali, gente, o que estava acontecendo, não. Foi um falando ali em cima do outro. Porque aqui na palavra vai dizer que enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro. Chegou o quarto, chegou o quinto. Então ali, um estava falando, chegou o outro. Um estava falando, chegou o outro. Então assim, ficou aquela situação desesperadora. Enquanto eu estava falando, chegou mais um que disse: Os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho. De repente, veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa e ela caiu em cima dos seus filhos. A casa desabou em cima dos filhos de Jó. Olha que tristeza, irmãos. Já pensou? Você ama tanto seus filhos e Deus permite que tudo aconteça. Para quê? Para que fique provado de que você realmente ama a Deus. Olha que situação, olha que, né, vou usar aqui outra expressão, olha que saia justa, né, que Jó ficou. Uma situação bem complicada. Todos eles morreram, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas, raspou a cabeça, depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão, olha isso, e adorou a Deus. Que surpresa! Perdeu todo o gado, perdeu toda a riqueza, mas o que ele fez? Rasgou suas roupas, se prostrou e adorou a Deus. Satanás ali, eu tenho certeza que Satanás ali ficou perplexo, porque ele adorou? Eu fui lá diante de Deus e falei: tira tudo que ele tem e ele te amaldiçoará. Mas olha o plot da situação. Que eu tenho certeza que Satanás estava assim, ó. É agora. É agora. É agora que ela vai blasfemar. É agora que ele vai falar o que não deve. É agora que ela vai falar contra o nome de Deus. E quantas vezes na nossa vida nós nos encontramos em situações não tão piores quanto a de Jó, gente. Porque o que Jó passou ali foi uma coisa assim: perdeu os filhos que você mais ama. Não que no mundo de hoje não aconteça, na nossa realidade não aconteça. Acontece sim. Mas o que eu tô falando aqui é o seguinte: que tem gente que blasfema por tão pouco. Tem gente que zomba de Deus por tão pouco. Que por tão pouco fala assim: eu não te sirvo para isso. Eu não tô aqui para isso. Mas ainda não acabou não. Que para nos surpreender, além de ter adorado o nome de Deus, Jó falou, sabe o quê? Olha só, vamos voltar lá para a palavra. Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu
o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo que havia acontecido, Jó não pecou nem pôs a culpa em Deus. Satanás ali estava derrotado no nome de Jesus, porque ali Jesus teve a certeza de que este é meu filho, que não me troca por nada. Este é meu filho que não me abandona. Você que está do outro lado, Deus está falando nessa tarde. Esta é minha filha que não me troca por nada. Este é meu filho que não me abandona. Deus me deu, é aquele louvor, né? Da cantora Midian. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Deus, Jó adorou a Deus, né? Mesmo diante de uma situação, mesmo diante de um cenário tão pesado, mesmo depois de ter perdido tudo, Jó rasgou suas vestes e ali se prostrou, adorou ao nome do Senhor. Vamos ler aqui, então, o capítulo 2, né? Vamos aqui, a segunda prova de Jó, porque não acabou por ali, né? Teve essa primeira, mas ainda vamos chegar aqui na segunda prova de Jó. Chegou de novo o dia em que os servidores celestiais vieram, deixa eu ajeitar aqui, vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E Satanás também veio no meio deles, ou seja, Satanás não sossegou, gente. Não bastou a primeira prova, Satanás ainda não sossegou, ainda assim não conformado, veio na segunda vez. E o Senhor novamente perguntou: de onde você vem vindo? E Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: você viu o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu o deixei desgraçar Jó, embora não houvesse motivo para isso. Mesmo assim, ele continua firme e sincero como sempre. Quer dizer, ainda que, mesmo que Deus não tivesse dúvidas de que Jó fizesse algo errado, mesmo que Jó, aliás, não tivesse dado motivo de que um dia Jó ia blasfemar contra o nome do Senhor, ainda assim, Deus permitiu. João Lucas, bem-vindo, querido. Suelen Zambotti, bem-vindo também. Boa tarde. Já chega curtindo a live para que venha nos ajudar, amém? Estamos lendo aqui o livro de Jó. E com o nosso tema, perseverança. Glória a Deus. Mesmo que Jó nunca tivesse dado motivos para que fosse pecar contra o nome do Senhor, ainda assim, Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Olha que situação, irmãos. Mesmo assim, ele continua firme e sincero como sempre. Então ali Deus viu o seguinte, que Satanás estava derrotado, que a palavra de Satanás não valeu absolutamente nada, que mesmo assim não foi o suficiente para que Jó fosse blasfemar contra o nome do Senhor. E Satanás respondeu: é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo desde que conservem a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Porque até então, na primeira prova, Satanás tirou ali só o que era material e o que não fosse ele. Como assim, o que não fosse ele? Tirou só a riqueza, tirou o gado, tirou até então só o que era material, mas o que não fosse ele foi o quê? Os filhos, né? Foram os filhos. Aí Satanás saiu da presença do Senhor,
e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde a sola do pé até o alto da cabeça. Ou seja, Jó ficou completamente doente. Acho que doente ainda, acho que é uma palavra ainda muito, né, leve, né? Ele ficou ali completamente submerso de chagas, né? Jó sentou-se num monte de cinza e pegou um caco para se coçar. Vocês têm noção? A gente pegou um caco para se coçar. Nossa Senhora, aquilo ali era uma coisa de outro mundo, né? Era uma coisa completamente fora da realidade. Era realmente algo, não sei se era pior do que uma lepra, né? Era algo realmente fora do normal. Algo segundo permissão de Deus. Aí veio a mulher de Jó, não satisfeita também, né? Não satisfeita com tudo isso, ou melhor, não tão fiel assim. Uma das pessoas que ele, ao invés de apoiar Jó, já ia, como é que fala? Foi totalmente contra, né, o que estava acontecendo. A mulher dele veio e disse: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoa esse Deus e morre. Deixa isso pra lá. A pessoa aqui na terra que é o braço direito de Jó, a esposa dele, falando isso pra ele. Você continua sendo bom? E como na nossa vida são situações assim, né? Passamos por uma prova e vamos contra Deus por tão pouco. Você se olha no espelho e fala: você continua sendo bom ainda? Ou vem o vizinho, ou vem o amigo e fala pra você: você ainda continua servindo esse Deus que faz tanta coisa na tua vida? A pessoa tá doente, às vezes a pessoa tá enferma, às vezes a pessoa tá precisando de alguma coisa e tá naquela prova e chega um atribulado e fala: você continua ainda servindo esse Deus que deixou isso acontecer contigo, que deixou você ficar doente desse jeito, que deixou que o laudo chegasse na tua vida? Que chegou que você tivesse alguma enfermidade? Saia da presença de Deus e se entrega. Muitos vão falar isso pra você. Um amigo que é amigo, né, nunca vai falar isso pra você. Ainda mais um amigo que for da presença de Deus, porque Deus envia realmente amigos, né, dos céus pra nós. Um amigo do céu nunca vai falar isso pra você: amaldiçoa esse Deus aí e morre, se entrega. Não é assim que funciona, irmãos. Não é assim que funciona. O servo de Deus, o servo que está ali fechado com Deus, independente da situação, questionar. Você se perguntar: por quê? Começa até a trocar teu vocabulário. Tira o porquê e põe o pra quê. Sabe o porquê? Porque para tudo Deus tem um propósito na vida de cada um. Deus nunca permite você passar por algo que Ele não tenha algo nos bastidores. Deus permite porque lá no final, se você se permanecer fiel, lá no final tem a premiação para você. Tem o bom para tua vida. Vamos continuar lendo. Jó respondeu: você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Eita, como é forte isso. Se foi tão fácil para você aceitar uma bênção, se foi tão fácil para você aceitar algo bom, por que que na luta você vai falar bobagem para Deus? Por que que na luta você vai blasfemar contra o nome de Deus? Olha o que Jó tá falando aqui para a mulher dele. Se foi tão fácil abraçarmos as bênçãos, se foi tão fácil a gente abraçar o que era bom, por que que na hora da luta eu vou xingar o nome de Deus? Por que que na hora eu vou dar as costas? Tudo que eu tenho que fazer é fazer como Jó, eu tenho que adorar. Mas meu filho, perdi meu filho, que não sei o que. Deus, bendito seja o nome do Senhor, porque Ele sabe o que está fazendo. Perdi minha mãe, perdi meu pai. Deus sabe o que está fazendo. Tem um problema de saúde. É culpa de Deus.
é culpa do Espírito Santo. Não. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele sabe o que está fazendo na minha vida e na tua vida. Não entra numa batalha, não entra numa luta, já pensando em virar as costas, porque tem muita gente que faz isso. Tem gente que não quer nem saber o que Deus está preparando nos bastidores para ela. Às vezes é algo tão lindo, às vezes é algo tão bom. Tô ao vivo, mas pode falar. Ah, desculpa. Às vezes tem algo tão bom preparado nos bastidores, mas a pessoa não quer saber. Só quer saber na hora que tá bom, só quer saber na hora que tem dinheiro na conta, só quer saber na hora que tá com saúde, só quer saber na hora que tudo tá indo bem. Às vezes até que na hora que tá indo tudo bem, às vezes nem se lembra de Deus. Recebeu a bênção, mas depois que recebe a bênção esquece. Não quer nem saber, não lembra. Aí quando vem a luta, quando aperta, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que não sei o que é isso. Quando não fala coisa pior. Se fala, meu Deus, clamar ainda tá bom. Se pelo menos se redimir, se pelo menos se arrepender, ainda tá bom. Pior é quando vira as costas. Vamos continuar lendo? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Irmãos, na nossa vida tem que ser assim. Jó passou por 2 provas pesadíssimas. 2 provas pesadíssimas. O quê? A primeira prova, ele perdeu tudo que era físico, né? Tudo que era físico. E o que não era físico, mas não era ele. Ou seja, a riqueza, né? Deus perdeu a riqueza. E o que não fosse ele, mas que também era físico, né? Ou seja, não era material. Obrigado, user. Obrigado pelas curtidas. Obrigado pelos tap-taps. É isso aí, gente. Vamos continuar aqui curtindo a live para que essa live chegue a mais pessoas, que estamos aqui num tema muito importante. Um tema aqui sobre perseverança. Estamos aqui usando, né? Estamos aqui contando, né? Uma das melhores histórias da Bíblia, que é a história de Jó. Ele passou por 2 provas e ainda assim, mesmo a segunda prova que veio atingindo ele, mesmo com a palavra da mulher dele, ele escolheu assim perseverar. Ele escolheu ainda assim ficar do lado de Deus. Deus já não tinha dúvidas de quem era Jó e sabia que Jó não tinha motivos. E na nossa vida, mesmo que, poxa, por um motivo bobo, um motivo tão pequeno, de gente que fala tanta besteira pra Deus. Irmão, minha irmã, Deus tá falando nessa tarde, entra nessa luta adorando, passa pela prova dando glória a Deus. Não passa falando coisa que não deve. Glória a Deus. Não passa blasfemando contra o nome do Senhor. Sejamos como Jó, que ainda que Deus permita que tudo aconteça na nossa vida, que Deus permita o tornado, Deus permita o raio, mas que nós não venhamos esquecer que o dono da bênção ainda é Ele. O dono do ouro e da prata ainda é Ele. Ainda é Deus. E para fechar aqui, nós vamos ler a cena final, que está no capítulo 42. E vamos ler apenas do versículo 7 ao 9. Depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz da região de Temã: estou muito irado com você e seus 2 amigos, pois vocês não falaram a verdade ao meu respeito, como meu servo Jó falou. Agora peguem 7 touros, 7 carneiros, levem a Jó e ofereçam como sacrifício em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a sua oração e não os castigarei como merecem, embora vocês não tenham falado de verdade ao meu respeito, como Jó falou. Então ele faz, que era da região de Temã, Bildade, que era da região de Sua, né? E Zofar, que era da região de Namá, foram e fizeram o que o Senhor havia mandado. E ele aceitou a oração de Jó. Agora nós vamos entrar aqui no próximo tópico, que é a nova família de Jó. Olha que legal. Olha o que Deus tinha nos bastidores para isso tudo para Jó. E assim é para minha vida e para sua vida.
Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo. Ele deu em dobro tudo que tinha tido antes. Todos seus irmãos e irmãs e todos seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte num banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e o consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó, mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 bois e 1.000 jumentas. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu nome de Gemima, a segunda chamou de Cássia e a terceira de Queren Apuk. No mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E o pai as fez herdeiras de seus bens, junto com seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos o bastante para ver netos e bisnetos e morreu bem velho. Olha o que Deus faz na vida daqueles que mesmo assim escolhem perseverar. Olha o que Deus faz. Deus dá tudo em dobro. Deus pode tirar. Mas no momento que nós ajoelhamos e adoramos o nome do Senhor e falamos, bendito seja o nome do Senhor, porque afinal sabemos tudo o que Ele está fazendo, é isso que Deus faz. Deus dá tudo em dobro. Então não importa a tua luta nessa tarde. O Senhor está falando nessa tarde para você. Não importa a tua luta, não importa o que você está passando, porque assim como o Jó, você pode estar até passando uma situação apertada, mas nos bastidores Deus está preparando algo muito bom para você. Algo que quando chegar vai chegar em dobro para tua vida. Quando chegar vai ser assim, uma coisa que você vai ficar perplexo, vai ficar caramba. E você vai falar, valeu a pena adorar. Valeu a pena permanecer de pé. Ainda que a gente perca tudo nessa terra, a gente não pode perder a presença. Ainda que a gente venha perder tudo, ainda que Deus toque em tudo aquilo que nós temos, bendito seja o nome do Senhor. Nessa live o Senhor está falando. Permaneçam de pé, perseverem. Para de blasfemar, para de ter pensamentos contrários a ponto de você tomar atitudes contrárias contra Deus, porque se Ele te conhece é porque Ele confia em você, Ele confia no filho que tem, na filha que tem. E um filho de verdade nunca para de orar, um filho de verdade nunca blasfema contra o nome do Senhor, muito pelo contrário. Ele continua adorando ao nome do Senhor. Amém? Então nossa palavra da tarde vai ficando por aqui. Né? Muito obrigado a você que permaneceu, né? E nos vemos na segunda-feira, tá? Amanhã não teremos live. Segunda-feira, se Deus quiser, vou estar com a voz recuperada. Vamos ter o café com palavra de manhã, né? Às 10 horas da manhã e às 6 horas da tarde, nosso encontro de louvor e adoração. Glória a Deus, meus irmãos. Fique com essa palavra, né? Que a graça do Senhor Deus, né? Que a misericórdia, que a palavra dele venha ficar nos nossos corações. Perseverem, tá? Porque Deus tem algo muito melhor para sua vida. Um beijo, um abraço para os irmãos. Até a próxima e que Deus continue abençoando suas vidas.